Reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo da Quaresma e a igreja, nos dois primeiros domingos, ela utiliza textos semelhantes de São Mateus, São Marcos e São Lucas, chamado evangelhos sinóticos, similares, para nos falar das tentações de Jesus, é o que nós ouvimos a semana passada, e a transfiguração de Jesus, que é o que nós estamos ouvindo neste segundo final de semana. Pois Jesus, que vai viver a sua paixão, ele chama para junto de si 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos. Pedro, Tiago e João, eles viram e ouviram coisas que os outros 9 discípulos não viram. E aqui tem um ensinamento, e aqui tem algo para nós também aprendermos. Existem coisas na minha e na sua vida que não é para todo mundo. Não é. É necessário, como Jesus, aprendermos a ir fazendo uma classificação de pessoas, as quais você vai permitindo que tenham acesso àquilo que é você. Tem coisas da sua vida que é para todo mundo, é social. Você publica, você partilha, você expõe. Jesus fazia isso, era grande a multidão que o seguia, e Jesus começava a falar com essa multidão. Do meio desta multidão, Jesus chamou 12, chamado apóstolos. Com esses, Jesus partilhava algumas coisas que ele não falava com a multidão. Não era público. Algumas vezes o Evangelho nos narra que, estando em casa com os discípulos, Jesus lhes explicava as coisas. Desses 12, Jesus tinha os 3, Pedro, Tiago e João, os íntimos, os chegados. E com esses Jesus partilhou as coisas que estavam verdadeiramente no seu coração. Ouvindo isso, talvez você possa começar a pensar aí na sua imaginação. Você tem coisas da sua vida que é para todo mundo. Tem outras que são para alguns. E tem coisas na sua vida que são para poucos. Você não tem que falar com todo mundo. Você não tem que expor para todo mundo. Cuidado com essa história de que sua vida é um livro aberto. Livro aberto pega traça. Livro aberto empoeira. Sua vida é um livro fechado. Tem acesso às páginas dele quem você deixa, quem você permite. Essa história de livro aberto não dá certo para ninguém. Intimidade, particularidade, isso é necessário, isso faz bem. Sobretudo nesses tempos de exposição que todo mundo vive. Quantos problemas, quantos perrengues as pessoas têm enfrentado por acharem que a vida precisa ser exposta a todo instante, e aí de repente, quando querem viver a particularidade, não conseguem. Porque ninguém respeita a minha privacidade. Meu filho, minha filha, você não se dá privacidade. Como é que as pessoas vão respeitar? Você não se dá. Existem coisas na vida que são para poucos. Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Mas a palavra, ela começa com o chamado de Abrão. Lá na terra de Ur dos Caldeus, Abrão era de uma religião politeísta. Não se tinha notícias de que alguém havia tido contato com Deus,
com o Deus único e verdadeiro. E Deus visita Abrão e faz a ele uma proposta: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te vou mostrar. É um desafio. Deus desafia Abrão a sair da sua vida, do seu comodismo, de uma vida que já estava bem. Abrão tinha tudo. Mas de repente Deus o desafia a andar na direção de algo melhor, de algo maior. Queridos, essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Será que nós não estamos ficando acomodados demais? Será que nós já não entramos numa zona de conforto da nossa vida? De achar assim, do jeito que eu estou tá bom? Da maneira como eu estou já está certo, já está bem? E aí Deus vem e diz: não, sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te vou mostrar. Deus desafia Abrão e Deus desafia a mim e a você a nos colocarmos a caminho de algo grandioso. Aqui é a terra prometida, é a terra de Israel, é a grande promessa que Deus fez para o seu povo, mas que precisava ser conquistado. E como é que se conquista? Precisa deixar algumas coisas para poder possuir outras, sair de um lugar para poder estar em outro, a não ser que você tenha dom de bilocação, consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas se você não tem, se você quer chegar num lugar diferente, ai padre, a gente tem vontade de viajar, ai, mas dá uma preguiça de sair. Então aí não dá, né? Ah, porque a gente tem vontade de visitar os parentes. Meu avô com a minha avó era assim, né? Vivia reclamando: ai não, se a gente pudesse dirigir. Aquelas indiretas que idoso dá, sabe? Ai, se a gente dirigisse, não dava para ir visitar, né? Dava para ir na casa de fulano. Aí quando falava: ai, acho que não, né? Melhor ficar por aqui mesmo. Quer, mas não quer. Deseja, mas não dá passos. Quantas pessoas vivem assim? Projeto tem um monte, né? Planos tem um monte. Ou vai dizer que você não é igual o Padre Márcio, por exemplo, que para onde você quiser ele já tem uma viagem planejada. Eu já tenho. É só surgir a oportunidade. Surgiu a oportunidade, deu um feriado prolongado, tem rodinha. Bendito seja Deus. Eu já não sou muito assim, né? Mas tem um monte de projeto, só esperando a hora de executar. Talvez tenha muita gente assim aqui. Tem um monte de projeto, mas que não está disposto a mover uma palha para colocar em prática, para executar, para fazer acontecer. Está tudo engavetado, está tudo salvo na memória do celular, do computador ou aqui na cachola. Mas na hora de colocar a mão na massa, na hora de fazer acontecer, não dá, não posso, não dá tempo, não consigo. Será que vale a pena? Como Abrão, Deus vem hoje e nos faz um desafio: sai do comodismo, sai daquilo que te faz viver o tempo todo a mesma coisa, a mesma vida, fazendo as mesmas coisas todos os dias, buscando resultado diferente, mas fazendo as coisas tudo do mesmo jeito. Meu filho, minha filha, aprenda uma coisa: as coisas feitas do mesmo jeito, elas dão sempre o mesmo resultado. Se quer resultado diferente, precisa fazer diferente, precisa começar algo novo, precisa iniciar uma caminhada nova, precisa, quem sabe, começar a dar passos. Esse é o desafio que Deus fez a Abrão. E Abrão aceitou o desafio de Deus, deixou tudo e seguiu na direção do que Deus havia prometido. E aí Deus diz para ele:
Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha quantas vezes aparece aqui, em 2 versículos, a palavra bênção, né? Te abençoarei, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando nós nos propomos a viver algo novo, de acordo com o projeto de Deus, tudo é abençoado. Tudo é abençoado. A bênção de Deus, ela vai conosco. A bênção de Deus, ela caminha à nossa frente e atrás de nós, de um lado e do outro, em cima e embaixo. Tem bênção para tudo quanto é lado. Mas você tem que sair. Você tem que se colocar a caminho. Você precisa aceitar esse convite, esse desafio de Deus. A quaresma é um tempo para isso. É uma caminhada, mas precisa ser começado. Hoje, na hora do almoço, um adolescente veio falar comigo, disse assim: padre, então, padre, eu fiz a intenção de não comer carne na quarta e na sexta-feira da quaresma. Só que aí, padre, nós fomos no McDonald's na sexta-feira e eu não lembrei que era sexta-feira. Eu só fui lembrar ontem. Agora não vale mais, né, padre? Eu falei: vale, continue. Não é porque não deu certo um dia que agora está tudo perdido. Não, não. Começa de novo. Faz de novo. Inicia novamente, não para. Se propôs a viver algo novo, então se empenha nesse novo. Essa mania de deixando as coisas pela metade. Não. Deus fez uma promessa. Deus prometeu bênção. Bênção de tudo quanto é lado para Abraão. Deus prometeu bênção também para mim e para você, desde que nós aceitemos o seu convite para irmos em direção daquilo que Ele tem para nós. E o que Deus tem para nós? Uma vida nova, uma família nova, um casamento novo, livre de tantos males e de tantos problemas que nos cercam. Sim, tudo isso. Mas neste caminho, em direção daquilo que Deus nos dá, existe o quê? Cruz, sofrimento. Jesus começou a falar para os discípulos que ele estava indo para Jerusalém e lá ele iria sofrer. E lá ele iria enfrentar a oposição de muitos que queriam a sua morte. A palavra diz que os discípulos ficaram meio temerosos, preocupados, não queriam falar sobre o assunto. Aí Jesus pegou esses 3, Pedro, Tiago e João, levou eles ao alto do Monte Tabor, e ali Jesus se transfigurou diante deles. O que é a transfiguração? A transfiguração é Jesus mostrar a glória que vai acontecer depois da cruz. É mostrar como é que tudo vai terminar. Na linguagem moderna hoje é um spoiler. Jesus deu spoiler para Pedro, Tiago e João, dizendo para eles assim: ó, vai vir a cruz por aí, mas não fique na cruz, continuem, porque depois dela tem a glória. Ai, mas a glória, a ressurreição, o que será? Aí Jesus leva eles lá no monte e se transfigura diante deles. É ele dizendo: a cruz vai vir, mas a glória depois da cruz é maior do que a cruz que vai vir. E essa é a palavra, queridos filhos, para mim e para você nesta semana que nós estamos iniciando. Escolher caminhar com Cristo não nos garante uma vida sem sofrimento, não nos garante uma vida sem cruz.
Deus não nos promete uma vida sem dificuldades, mas Ele nos tem uma palavra. Ele fez conosco uma aliança, Ele fez uma promessa, que se não desistirmos, nós vamos passar pela cruz e vamos experimentar a glória. E vamos contemplar aquilo que o tempo todo eu tenho pregado aqui para vocês. O final, gente, o final é maravilhoso. O final é maravilhoso. As coisas terminam bem. No meio do caminho aparece um monte de coisa, mas pegue lá a história, né, da Chapeuzinho Vermelho, aparece um príncipe. Da Bela Adormecida aparece um príncipe. Aparece. Da Rapunzel tem madrasta, mas tem príncipe também. A vida, quando vivida na graça de Deus, quando nós nos propomos a caminhar na direção das promessas que Deus tem, sabendo que a vida é uma bênção. Talvez esteja na hora de você começar a olhar para a sua vida e dizer que ela é uma bênção. Porque tem muita gente amaldiçoando tudo. Amaldiçoa a vida, amaldiçoa a casa, amaldiçoa os filhos, amaldiçoa o trabalho. Não, não, não. Não é maldição, não, é bênção. Sua vida é uma bênção, sua casa é uma bênção, seus filhos são bênçãos, seu trabalho, por mais difícil que seja, ele é uma bênção. Abençoe. Abençoe o que você tem, abençoe o que você vive, abençoe o que você experimenta todos os dias. Faça de tudo o que você experimenta uma bênção na sua vida, porque Deus já declarou: eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei. Cuidado com as palavras, pois elas podem trazer bênção ou maldição. No Monte Tabor, Jesus manifesta toda a sua glória. Os discípulos ficam sem entender. E aí Jesus vem, toca neles e diz: levantai-vos e não tenhais medo. O medo paralisa. O medo não nos deixa dar passos. O medo nos coloca numa situação de fechamento. Quanta gente fechada no seu mundinho por conta de medo. Medo de tentar, medo de falar, medo de enfrentar, medo de dar passos. Pessoas que na vida profissional, olha, estão patinando e nada vai para frente. Sabe por quê? Medo de tentar algo novo, medo de se lançar em algo novo. Quantas pessoas que se frustraram, por exemplo, no relacionamento, porque deu tudo errado, porque sofreu, porque foi humilhado, porque foi agredida, e aí agora experimenta o peso de uma solidão por medo, não por opção. Porque tem pessoas que têm opção, não quero mais ninguém, pronto, acabou, e está tudo certo, está tudo bem. Mas tem aquelas que têm medo de se lançar, medo de buscar, medo de andar na direção da própria felicidade. Jesus toca os discípulos, como Ele toca a nós hoje aqui para dizer: levantai-vos e não tenhais medo. Não tenha medo de tentar, não tenha medo de buscar, não tenha medo de arrancar aquilo que eu já disse no começo. Arranque o projeto da gaveta e vai lá, vamos começar. Vamos colocar a primeira pedra, disse São José Maria. Coloque a primeira pedra, porque depois da primeira vem a segunda, né? Dá o primeiro passo. Toda a grande caminhada começa como? Com um passo. Mas o medo que paralisa, que o Senhor venha ao nosso encontro hoje, como veio ao encontro dos discípulos, para tirar esse medo de que as coisas não vão dar certo, o pessimismo. Quanta gente que já começa dizendo que não vai dar. Olha,
o senhor falando desse jeito, eu até vou tentar, mas não vai dar certo mesmo. Como é que alguma coisa vai dar certo desse jeito? Você já declarou que as coisas vão sair ruim? O medo paralisa, o pessimismo, ele não nos deixa pensar que a bênção de Deus está sobre nós e de que as coisas podem terminar e vão terminar bem. Levantai-vos e não tenhais medo. Queridos, nesta caminhada quaresmal, buscando a conversão, ouçamos o convite de Deus que nos faz sair do comodismo para irmos em direção de coisas maiores. Quem sabe a conversão que você precise na sua vida seja essa, de ser menos passivo na vida e começar a se empenhar mais, a não ficar esperando as coisas caírem de mão beijada. Quantas pessoas vivem assim, esperando a solução cair do céu? Não vai acontecer. Comece a buscar e Deus vai te dar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.